Boa noite, Maria Lúcia. O que está acontecendo? Oi. Boa noite, gente. Hã? O que está acontecendo? Comigo? É. Você está bem? Nada de especial. Por quê? Não, porque a Isabel falou que você não estava bem, agora que... Eu não estava segunda-feira, eu não pude entrar. Ah, tá. Eu tive um acidente doméstico aqui e precisei ir no ortopedista, tomar anti-inflamatório, Entendi. mas já estou... Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para os mais novos que estão chegando. O Isaac não está aí. Hã? O Isaac não É porque ele tem pós-graduação hoje. tá. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Ontem nós ficamos até 11 horas conversando com o Roberto do Chile. Eu não vejo problema de falar Roberto, porque no Chile deve ter 1 milhão de Robertos, então tá tudo certo. E assim, vocês devem ter percebido uma postura um pouco diferente da minha parte, né? E aí, essa postura pode gerar algum tipo de desconforto com vocês, porque você vai perguntar assim: puxa vida, o Marcos ele foi muito enfático, muito seco, sabe? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Depois de algum tempo caminhando, tudo bom, Francisco? Depois de algum tempo caminhando nesse caminho, e nós que somos um pouquinho mais idosos que os demais, a gente se depara com uma série de situações e pessoas ao longo dessa caminhada. Pessoas essas que apresentam diferentes personalidades, né? Para mim, existem 2 tipos de pessoas, só. Na minha forma de ver, o primeiro tipo são aquelas pessoas as quais entendem uma verdade, conhecem uma verdade e confiam nessa verdade. Vou dar um exemplo. Acho que não é segredo para ninguém, eu fiz Provida durante 35 anos e estava na Provida por causa da minha família. Meu pai quem me levou lá, minha mãe quem me levou, e por respeito a eles, eu assim fiquei. E, por um motivo que vocês não sabem, eu queria entender quem era aquela pessoa que se chamava mestre. Queria entender como que ele pensava, queria entender o que ele falava, queria entender o porquê que ele falava o que ele falava. Por que isso? Porque... Quem sabe, quem conhece a minha vida sabe que eu sempre gostei muito de ler. E no interior eu estudava teologia na igreja, TLC, enfim. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que leu muito. Lia muito, adorava ler Sócrates, adorava ler. A Bíblia eu acho que eu li umas 500 vezes, Alcorão, o Mahabharata, eu adorava ler. E nesse aspecto eu queria entender, porque o que ele falava para mim não era uma coisa que... Por exemplo, eu vou ser bem curto, tá? E aí o Arthur segue. Por exemplo, quando você... Boa noite, Ana Júlia. Quando você entra para o curso 2, você tem uma aula, uma semana cheia, que é de segunda a sexta, e depois você tem 12 aulas durante um ano, que como que é, Aldo? Chama isso? Semana cheia e 2 aulas, né? A primeira aula era de parsec, quiloparsec, que era da distância entre planetas. Eu falei, desculpa, isso daí eu aprendi no primeiro ano de engenharia. E esse cara está querendo falar que isso é filosofia?
conceito de infinito curvo, que absurdo é esse, que nem nós falamos ontem? O infinito não existe, né? Enfim, então uma série de conceitos que eu comecei a olhar e peguei e falei assim, eu preciso entender se a falha está no Marcos ou se a falha está em outro lugar. E assim foi. Trabalho, o dia a dia de todas as pessoas, o tempo foi passando, e fui convidado para gravar todas as aulas para DVD. Porque eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou reforçar. A minha ideia era montar uma biblioteca online, onde todas as pessoas de curso pudessem assistir às suas aulas. Só que para que isso acontecesse, era necessário transformar aquelas fitas VHS, aquelas pequenininhas, antigos, de VHS para DVD. E aí eu fui convidado para gravar todas as aulas dele. E eu assisti todas as aulas do Celso. Todas. E quanto mais eu assistia, mais eu ficava espantado. Porque assim, desculpa, são aulas ridículas. Desculpa, são aulas para criança. São aula primária. São aula que... Desculpa, eu não estou entrando no mérito da pessoa, estou falando isso na internet para ficar registrado. Eu não estou entrando no mérito, na índole, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim, desculpa, o curso básico é ridículo. Se você pegar o módulo 1 do Ágora e comparar com o curso básico da Provida, você vai chorar. Porque você vai falar assim, meu, isso não existe. Você pegar o curso da Isânia, do Núcleo, da Saint-Germain, que todos foram copiados de lá. Por quê? Porque foram copiados. São ex-alunos de lá, de 4, 4,5, que saíram e montaram. É assim, e eu faço Ágora sozinho. Não tem ninguém aqui de 4, 4,5, para suportar. Por quê? Porque eu não quero esse tipo de gente aqui. Eu não quero esse tipo de gente. Enfim. E aí eu comecei, quanto mais eu assistia a aula, mais espantado eu ficava. Porque assim, você ensinar uma pessoa a compreender a outra, que aqui eu estava... Você ensinar infinito, que o infinito é finito e curvo. Que absurdo é esse? Que virar as costas é um ato de bondade. Que deseja uma coisa legal para ter, para você fazer ficar fazendo tela mental. Assim, você me perdoe, desculpa, isso para mim é assim, você quer viver nessa ilusão, você quer viver, você fica, eu estou fora, eu não vou ficar com esse, não vou ficar. Por quê? Porque para mim, mundo não é isso. Para mim, para o Marcos, iluminar-se é entender quem eu sou. Por quê? Não é o porquê eu estou aqui. Porque eu estou aqui, já está respondido, há muito tempo atrás. Mas eu quero saber a razão de estar aqui, que é diferente do porquê. Razão é uma coisa, é causa. Eu quero entender isso. Logo, não tem como. É assim, com o maior respeito que eu tenho, é assim, não tem como. Desculpa, se eu botar uma pessoa do 4 aqui para conversar com ela, dá dó, porque assim, é muito ruim. Essas pessoas são muito fracas, porque assim, fracas de conhecimento, de sabedoria, de razão, de argumento, de fato, é muito fraca. E ontem nós tivemos essa pessoa aqui.
né? Eu não vou perder mais meu tempo com pessoa que tem cabeça de minhoca. Com o maior respeito que eu tenho a todos. E aí eu volto no que eu disse. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que acreditam num pai, numa mãe, num amigo, num tio, numa prima, num irmão, e é conduzido numa escola. Por exemplo, conheço o Francisco, é meu primo. Francisco, vamos lá. Ó, eu conheço um lugar que é bom, não sei o que, papapá. E o Francisco, ele não está indo pelo lugar. O Francisco está indo porque ele confia no Marcos. Porque se ele não confiasse no Marcos, ele não iria nesse lugar. É simples assim. E às vezes a pessoa fica naquele lugar por respeito ao Marcos, no caso do Francisco. Mas se o Marcos sair, ele também vai começar a pensar. Nesse sentido, essas pessoas, eu entendo que está na hora de acordar. Está na hora de acordar essas pessoas. Por quê? Porque ou você gosta de sofrer, você gosta de ser enganado, você gosta e compactua com a mentira, ou você está na hora de você tomar uma decisão. Por quê? Porque já foi apresentado para vocês tudo. Se você pegar o módulo 1 que está no YouTube, quem está no avançado 1 da Provida, na Isânia, maçonaria, Rosa Cruz, eubiose, o que você quiser, se você pegar o conteúdo das aulas que tem lá e pegar só o módulo 1 e olhar, você vai chorar. Porque assim, você vai falar, o que eu fiz na minha vida? O que é? É isso mesmo, Aldo? Você vai chorar. Porque assim, é ridículo a aula da tua vida. É ridículo. É muito ruim. É assim, enfim. Eubiose, vida embaixo da terra, é minhoca para ter vida embaixo da terra agora. Quando você morrer, você vai para lá. Ah, meu, para com isso, vai. O homem está indo para Marte. O homem está com. Você está acreditando que você vai para a Lagarta. Pode ser que você vá para a Lagarta, né? Vai embaixo da terra. Então é assim, está na hora de você parar e começar a pensar. Portanto, esse primeiro grupo de pessoas são aquelas que foram em qualquer destes lugares a convites e por confiar no convite acabou indo. Para essas pessoas, a porta do Ágora está aberta. É assim, ó, está aberta. A hora que você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser. Entendeu? Por quê? Porque para vocês eu tenho o meu maior respeito. O meu maior respeito. Por quê? Porque você não sabe onde você está. Se realmente você busca iluminar-se, você não tem noção onde você está. Você está perdendo tempo. Mais que isso, você está perdendo a tua vida. Por quê? Porque você está sendo um termo bonito. Ludibriado. Para falar ludibriado. Não estão usando de toda a verdade com você. Ficou bonito assim? Eu estou perguntando para a advogada, né? Porque é ela que me... né? Então, assim, está na hora de se acordar. Está na hora... Eu estou brincando, eu vou falar ludibriado, vou falar enganado, vou falar enrolado. Por quê? Porque essa é a minha opinião. E essa não é a minha opinião. O que você tem que fazer? Você tem aula, você não precisa vir aqui. Vai no YouTube e assiste as aulas do YouTube. É a mesma coisa que agora aqui no Facebook. Tem um monte de gente.
Por que esse monte de gente de São Bernardo não vem assistir aula aqui? Lá na outra escola, mandava você ir para o fim do mundo para passar de curso, você ia. Você largava a família, largava filho, largava marido, porque eu estou em preceptoria. E ia. Aniversário de filho no clube de campo, então é uma bagunça. Bebida para tudo quanto é lado. Você acordava domingo 3, 4 horas da manhã, 5 horas, era uma bagunça. É só chamar uma pessoa que conviveu que ela vai falar. Aliás, já falou aqui em público isso, para todos ouvirem, né? Em público o que está acontecendo. Então, assim, o que você está levantando essa bandeira? É isso que você quer para a tua vida? É isso que você chama de mundo bem melhor? É isso? E aí você prefere ficar aqui no Facebook assistindo do que vir aqui aprender. De novo, a gente volta naquela situação de 1 ano, 2 anos atrás, que veio um monte de pessoa de Jaú, um monte de pessoa de Campinas, um monte de pessoa de Piracicaba, de Americana, não estou falando dos que tem. Campinas, Piracicaba, Jaú, Barra Bonita. Minha irmã está assistindo todo dia a aula e não tem vergonha de botar a cara aqui e falar: eu estou assistindo a aula. Você entende? Você acredita que isso é possível? Deve estar no curso 4, mas assiste a aula do Marcos todas as vezes que eu coloco no Facebook. O que você faz com uma pessoa dessa? O que você faz com gente assim? O que você está querendo? E aí, como que você trata a pessoa assim? Você dá um limite para ela. Porque nós falamos no módulo 1 de limites. Você fala, tá bom, ela precisa entender o que é o ágora, ela precisa entender o que nós estamos falando, ela precisa entender as diferenças, ela precisa entender que caminhar por evolução e conhecimento não vai levar a lugar nenhum, que a proposta é iluminar-se através da razão e sabedoria. Enfim, você dá um tempo para a pessoa entender onde ela está. Agora, nós estamos às portas de uma mudança no planeta. Às portas. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. E ainda você não muda a tua forma de pensar. Ainda você prefere ficar no escuro, assistindo aula aqui, aproveitando, porque para você é o que importa, do que vir aqui ou entrar e discutir de uma forma inteligente, madura, conceitos que você durante 10, 20, 30 anos defendeu e que estão incorretos. Então eu te pergunto, o que você quer? Marcos, então o que eu preciso fazer? Poxa, toma uma decisão. Toma uma decisão na tua vida. Quantos conceitos incorretos nós já colocamos aqui? Quanto a gente já mostrou? Quanto a gente já falou? Eu não sei, você gosta de sofrer? Você tem algum problema? Você já procurou entender se você tem o que acontece com você? Então, para esses tipos de pessoas, o tempo nosso acabou. Não é impossível caminhar com uma pessoa que tem o cérebro do tamanho de um mandi. Desculpa estar falando isso, mas é assim. Se você fala para a pessoa que uma pirâmide dessa está incorreta, porque a pirâmide correta tem 8 lados, e você foi enganado, porque você vendeu
comprou uma pirâmide de 4 lados, se você entendeu que a pirâmide está errada, e a gente mostra aqui, e você continua falando que isso aqui está certo, você deve ter um problema. Eu não vou perder tempo com você. Eu não vou perder o nosso tempo com você. Por quê? Porque a mudança está aqui 2, 3 meses. Você não entendeu o que está acontecendo. Você não conseguiu entender o que está acontecendo no planeta. E aí você quer ficar brincando de casinha, você quer ficar insistindo numas mentiras que só criança, acho que hoje em dia nem criança mais, né? Acredita. Você quer ficar assistindo aula de parsec, kiloparsec, de flechinha que vem não sei o quê. É isso que você quer para você? E você chama isso de aula? Outra coisa. Essa porcaria aqui de Aurameter, isso daqui mede energia estática. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí você acreditou e falou para um monte de gente que isso daqui mede aura. Aí nós falamos aqui, né, Arthur, que se você pegar um pedacinho de papel, colocar numa superfície lisa, pode ser uma superfície plana, pegar uma caneta, esfregar no couro cabeludo e pegar o papelzinho, o que vai acontecer? A estática vai fazer o papelzinho grudar. Isso daqui, por que você acha que esfrega aqui assim, ó? Nós vamos medir aura. Para de ser tonto, sabe? É assim, você acreditou em um monte de mentira. É assim, será que você é tão esperto mesmo? Entendeu? Será que... né? Entendeu? Então é assim, para esse tipo de pessoas, nós não vamos gastar o nosso tempo. Não vamos gastar. Por quê? Porque são aquelas pessoas que é o que a gente fala aqui. O inferno está cheio de pessoas de boa vontade. Como ontem, para pessoas assim, nós vamos falar a verdade na cara dela, como foi feito ontem. Está aqui, ó. Essa aqui. Você entendeu o que é? Se quiser voltar, volta. Se não, não vai voltar nunca mais. Que é o que vai acontecer. Por quê? Porque na minha forma de ver, a pessoa quando reconhece que está errada, sabe que está errada, foi dado fatos para ela dos erros e não quer reconhecer que ela errou em confiar em quem não devia e não ter coragem para mudar, essas pessoas não vão sair nunca do mesmo lugar. Nunca. Você pode ficar com ela 500 anos falando para ela, mostrando para ela, apresentando para ela que ela vai falar assim, ó, eu não acredito. Então, assim, para essas pessoas, se fosse uns 50 anos atrás, a gente podia até pensar em ficar um tempinho com elas. Mas agora não dá mais. Então, para essas pessoas, desculpa, o tempo acabou. O mundo, acabou o tempo. Para todos aqueles que entenderam a proposta do Ágora, entenderam que caminhar através do reconhecer-se, respeitar ao Cristo, seguir com razão, sabedoria, porque quer iluminar-se, as portas estão abertas. As portas estão abertas. A hora que você quiser. Agora, você vir aqui para ficar teimando que aquela pessoa era um mestre, um divino ser iluminado, que era uma sumidade, que era uma potência, que era
e que falou um monte de asneira em tudo dos cursos que ele fez, então você vai ficar aí. E mais ainda, todos os outros, né, Carmen? Todos os outros que levantam essa bandeira, sabendo que está errado, toma cuidado. Toma cuidado. Porque assim, você sabe que está errado. Se você não gostasse do que você está ouvindo, você não entraria todas as aulas para ouvir. Você teria entrado uma vez e teria ido embora. Agora, você entra todo dia no Facebook. Você vem assistir minhas aulas todo dia. Quem que você quer enganar? Você está querendo buscar conhecimento? É isso que você quer? Você quer buscar conhecimento? Então, assim, desculpa, para mim você tem um complexo de inferioridade. Ou você tem um complexo de superioridade. Ou você tem o complexo do herói. Porque você quer ser o diferente achando que você vai salvar o mundo. Então, assim, eu penso que talvez você precisa começar a entender o que você quer. Tá bom? 2 tipos de pessoas. Aquelas que entenderam que foram enganadas durante tanto tempo e que falaram besteira por tanto tempo, pregaram essa bobagem sem pensar durante tanto tempo. Tá bom, vai. Porque foi teu pai, porque foi tua mãe que te convidou, porque foi a família, porque foi o irmão. Tá tudo certo. Se você entendeu, está na hora de você falar assim, ó, Provida, tchau. Ebiose, tchau. Maçonaria, tchau. Acabou. Rosa Cruz, acabou. Eu vou começar a cuidar da minha pessoa. Porque ficar com esse negócio que ilusão e delírio é coisa de esquizofrênico. É esquizofrênico quem delira e faz imagem e ilusões. Para essas pessoas, nós não temos tempo. Acabou o nosso tempo. Vai para a Provida, vai lá pagar o curso, o cara vai te mandar lá para Rondônia para você fazer preceptoria, você paga do teu bolso isso, olha que bonito, para você ficar com um crachazão de curso 2 no peito, olha que coisa linda. Sabe que eu estou compreendendo? Você foi feito de tonto, entendeu? É assim, você foi feito de bobo e não quer aceitar isso. Você quer insistir nesse caminho? O problema é seu. Para você, eu não vou gastar mais meu tempo com você. Aliás, nós não vamos gastar mais. Para todos os outros que querem pensar, querem conversar, querem redescobrir-se, querem entender, não é compreender, viu? Porque compreender é coisa para sem vergonha. Só quem compreende o outro é sem vergonha. Porque você está subestimando o outro quando você compreende o outro. Então é assim, se você realmente quer entender, a porta está aberta. E vamos voltar com o Arthur para a aula de quarta-feira. Muito obrigado. Eu só quis explicar o que eu fiz ontem com aquelas pessoas que aqui vieram. Porque assim, chega. Pessoas assim, chega. Não temos mais tempo para isso. Obrigado, gente. O apagador da Nilma Marcos. Eu posso apagar. Quer que eu apague? Não, apaga. Não, deixa que eu apague.
Boa noite, pessoal. Todos bem? Boa noite, Arthur. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Verusca. Boa noite, Karine. Hoje eu vou dar continuidade, então, aqui no que o Marcos comentou. Às vezes, a pessoa que entra, olha no agro, os primeiros vídeos do YouTube, principalmente o primeiro vídeo, pode ser que ela crie uma dúvida na cabeça. Porque ela fala assim, bom, se a mente coletiva ela significa um grupo de pessoas que se reúnem por normas, leis, regras, e da maneira que a gente fala, parece que é como se a gente estivesse impondo normas, leis, regras. Mas muito pelo contrário, nós estamos aqui para aberto a conversar. Tanto que foi falado agora há pouco na live, abertamente para que todos se manifestassem. E aqui nós estamos. Se houver inclusive perguntas e dúvidas sobre o que o Marcos comentou, sobre o que eu vou falar também hoje, pode parar as pessoas que são novas, né, que estão entrando agora, para perguntar. Mas ainda voltando então sobre esse assunto da mente coletiva, então as pessoas confundem e falam, pô, mas lá no agro então não é uma mente coletiva, não tem um Deus também lá? Só que a questão de Deus, a gente não está falando de Deus, desse conceito de Deus que tem no plano. Porque esse Deus que tem no plano, por exemplo, um dos nossos conceitos, Deus é amor e perdão. Mas como a gente vem falando, o amor e o perdão não é relativo a cada pessoa. Se alguém discordar, pode comentar aí. Porque assim, o que é amor para mim não é amor para você. E o perdão, onde que fica nisso? Por exemplo, Jesus crucificou para que todos fossem perdoados. Nisso eu queria saber onde está a justiça. Quer dizer, outra pessoa tem que pagar os pecados que eu cometi e eu fico numa boa? Tá certo isso? Só por esse sentido e essa palavra a qual nós nos referimos, olha quantas religiões e quantos locais não pregam isso, o perdão com o irmão. Que eles falam como irmão, mas na primeira oportunidade que eles têm, eles viram as costas para você. É só você começar a não seguir o que aquele grupo quer, eles viram totalmente as costas para você. Aqui nós estamos na live. Nós estamos virando as costas para você? Não. Quem pode vir no agro? Qualquer um que queira o quê? Principalmente, se reconhecer. Eu fico pensando sobre coragem nesse sentido. Não seria, para mim, uma coisa hoje é algo tão óbvio hoje, querer buscar se reconhecer, que o que eu via antes não faz menor sentido hoje, entendendo todos esses conceitos. Por quê? Porque se eu colocar a minha vida no outro, e eu? Como é que eu fico nisso? E não importa quem seja esse outro. Pode ser qualquer pessoa. Um amigo, ou que eu considere um meu amigo, num mestre, num papa,
Então quer dizer, ele que tem que dizer o que eu tenho que fazer. Então o que eu estou me considerando? Um completo ignorante? Eu não posso caminhar sozinho e buscar locais aos quais, ou um local ao qual eu possa me usufruir de ferramentas que eles ofereçam para que eu possa chegar a me reconhecer. Então, nesse sentido, o que acontece conosco? Um tema pouco falado aqui, limite. Então você percebe que tudo a qual nós estamos falando, nós nos referimos a isso? Então por que eu não quero me ver? Qual o medo que eu tenho de mim mesmo? Você já parou para se perguntar isso? Bom, dando continuidade, o eu, como foi falado ontem, para manifestar-se aqui, ele está em 3 divisões, digamos assim, que seria o id, que é a manifestação, mas essa manifestação a qual nós estamos falando, quando a gente se refere à manifestação, se eu ainda estou na mente coletiva, eu ainda estou preso a tudo isso. Então a minha manifestação não poderá ser diferente se eu continuar preso das que estão por aí. Sendo assim, o que vai acontecer comigo? Vou ter que passar por experiências quantas vezes? Lembra que a gente falou? A gente dividiu em 7 momentos. Esses 7 momentos nós estamos manifestando então no sonho. E se a gente está no sonho, e quando a gente está no sonho a gente não sabe que a gente está sonhando, como é que a gente tem certeza que agora, nesse exato momento, a gente não está sonhando? Então, sobre as divisões dos 7 momentos, se eu estou sonhando em cada momento para realizar as frustrações dos desejos que eu acreditei que me levariam a uma felicidade, porque se eu tenho um desejo, vamos supor, de ter um carro, o melhor carro que tiver, vamos supor aí, pegar um dos carros populares, pegar o Onix, por exemplo, Onix Turbo. Se eu pegar o Onix, daqui 20 anos, o Onix vai ser o melhor carro para você? E o que você vai ter que fazer? Para satisfazer de novo o que você não ficou satisfeito. Você comprou esse carro, a qual naquele momento gerou aquela satisfação, aquele prazer. Você vê que passa alguns dias, meses, aquele carro não tem mais aquele mesmo valor para você, porque o seu amigo da esquina acabou comprando um carro melhor que o seu. E aonde tudo isso levou você, na verdade? E ainda vamos além. Se você não conseguisse comprar esse carro,
Se fosse um carro, por exemplo, como uma Ferrari, falo, meu sonho é ter uma Ferrari. A Ferrari F50, por exemplo. O preço dela aí gira em torno de milhões. Então, eu tenho milhões hoje para investir? Não. Então, eu vou querer continuar voltando e passando tudo de novo? Bom, é uma decisão, né, de cada um. Mas para toda decisão, então, que a gente faz, a pergunta é, ou antes até da própria decisão, né, como estávamos comentando em aula, aonde isso vai me levar? Então, se eu sigo na matéria, com relação ao exemplo do carro, e eu faço isso em tudo na minha vida, até no meu próprio conceito de Deus, porque se eu estou pagando, então eu quero receber algo em troca disso. Mas a gente paga pelo sol e pela chuva. Então o que você está comprando, na verdade, para você? Uma passagem de volta para o mesmo plano. Para sofrer tudo de novo. Não sei, tem gente que gosta disso, não entendo mesmo. Então, o que a pessoa acaba tendo com tudo isso? Experiências. Essas experiências, quantas experiências serão necessárias, então, para que ela chegue ao objetivo dela, que no caso, como comentamos, é chegar a Deus. Se falarmos de conhecimento, quanto conhecimento existe no plano hoje? Até o final da vida, você vai conseguir ter tudo? Todo esse conhecimento? Quantos livros você leu? E quantos livros existem? Então, quanto tempo eu vou ter que ficar passando experiência para chegar num absoluto? Porque se você acredita, mesmo se você acreditar que através de juntando partes você vai chegar no absoluto, imagina quanto conhecimento você vai ter que juntar então para chegar. Se a média de vida do brasileiro é 70 anos e você não acredita no que a gente está falando, quantos anos você tem agora e quanto tempo você vai levar para você ler todos os livros que tem? Você não quer conhecimento? Você vai chegar ao seu objetivo? É uma decisão a se pensar. Então, o que vai fazer a experiência? Vai fazer com que você fique nesse tempo, perdendo o seu tempo para adquirir algo que na próxima vida você não vai lembrar de absolutamente nada. De que valeu tudo? Até mesmo para quem acredita no Espiritismo, que acredita na reencarnação, que vai vir aqui para pagar o que fez no passado, que é uma bobagem também. Mas vamos supor que mesmo assim, mesmo essa pessoa acreditando nisso, quando ela veio para cá, o que ela lembrou da vida passada? Ou seja, o que adiantou ela ter vivido tudo? O que ela adiantou ela adquirir todo esse conhecimento, todos esses bens materiais? Então ela acaba ficando o quê? Presa no tempo. Né? Então eu vou falar um pouco sobre a aula de hoje.
Criador. Qual que é a ideia do Criador? Qual é? Criar. Criar. Se a razão da existência do Criador é criar, qual que é a razão da existência do criar? Criar é um verbo. Se criar é um verbo, na essência ele vai fazer o quê? A criação. Ele vai criar. Isso. A criação. Seria um verbo. Exato. E quem é a criação? Tudo que está embaixo do criar. Exato. E o que é tudo que está embaixo do criar? Por exemplo, nós. Por exemplo. Sim, e o que criou nós então? Por exemplo, a ideia. A ideia de? A ideia está embaixo do criar. E qual é a ideia da criação? Não. A ideia do criar A ideia do criar é gerar é a a criação. criação. Ah, entendi o que você falou. E a ideia da criação? Satisfação e prazer. Satisfação e prazer. Desculpa, eu não falo mais. Então, se a ideia da criação é satisfação e prazer, para satisfazer ou para satisfazê-la através do prazer, o que é necessário? Porque nós estamos falando aqui sobre conceitos abstratos. E o que isso significa? Que se for abstrato, a gente não tem a imagem. O máximo que a gente pode fazer é fazer imagem do que pode ser. Mas a gente não tem isso hoje com a gente. Ele não é palpável para nós nos nossos sentidos, como a matéria, por exemplo. Então, por isso que nós nos referimos aqui, nesse sentido de criação e criar, no abstrato como frequência e não energia. Porque como é que pode existir energia em algo abstrato? Qual a comprovação disso? Não há. Logo, se a gente trabalha, então, nessa questão abstrata e a criação para se satisfazer e gerar prazer, ela precisa do quê? O físico. Por isso, do espaço e do plano. Porque como é que ela vai se satisfazer através de uma ideia relativa? Se ela é abstrata. Ela precisa de plano para poder se satisfazer. Porque ela tem que satisfazer o quê? Os desejos. Então, você vê como a gente volta no mesmo ponto? Porque quando a criação
resolveu fazer o papel do Criador, que é criar, o que ela fez? Ela fez o que vocês falam hoje como o infinito. Por quê? Porque se ela continuar criando a criação, quando que vai terminar isso? Então percebe-se como uma ideia relativa, o erro já no início faz gerar diversos outros relativos. Porque como é que eu posso definir o infinito? Me dá um exemplo de definição de infinito, por exemplo. O infinito é aquilo a qual a gente não sabe explicar. E aí a gente dá o nome de infinito exatamente por não entender. Por não entender, por justificar-se, a gente cria o infinito. Por isso que Deus é infinito. Sim, porque quantos deuses vão começar a existir? Porque Deus satisfaz a necessidade do plano. E como um plano é infinito, Deus fica infinito. Porque ele está condicionado ao plano. Por isso que Deus não existe. Exato. E é por isso que eu nunca chegaria a ele. E por isso que ninguém vai chegar a Deus. Porque ele é infinito. Porque ele satisfaz a necessidade do plano. Entendeu? Que é logo a necessidade do relativo. É. De tanto esse relativo de Deus quanto do observador. Isso aí. E logo então nós ficamos o quê? Presos no tempo, no plano e no espaço. Esperando um dia chegar nesse Deus, a qual a gente fez uma imagem, ou às vezes nem conseguiu fazer essa imagem, desse abstrato. E mesmo que fez, a pergunta que eu faço é assim: será que você não criou uma ilusão dessa imagem? Porque se existem mais de 2.000 deuses, qual será que é o Deus verdadeiro? Quer dizer, e cada uma, você percebe que cada qual religião fala que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Se você perguntar para alguém, um fiel de cada religião, falar qual que é o Deus verdadeiro. Se ele for do budismo, ele vai falar é Buda. Se ele for do catolicismo, vai falar que é o Jesus Cristo, por exemplo, ou Deus, o único Deus, ele vai falar para você. Se você for na maçonaria, ele vai falar que é o arquiteto do universo. Quem está correto? E como é que eles explicam isso? Eles estão explicando para você exatamente como é esse Deus? Detalhes de tudo como funciona? Então, para manifestar nossos desejos por satisfação e prazer, fez-se necessário o que no plano? A molécula de carbono, já está desenhado aqui. E a molécula de carbono é por isso que dá razão. Porque se a gente olha aqui, estamos divididos em quantos? 7 momentos. Quantos lados tem a molécula de carbono? 7. O que eu sou em relação à matéria? Não faz sentido? Com tudo isso, o que você percebe? A qual ponto eu estou indo? Eu quero chegar aonde daqui para frente? Como eu me imagino, então, daqui 20 anos, por exemplo? Seguindo os mesmos conceitos? Tudo que eu fiz agora me levou para onde?
A gente tem que parar, muitas vezes, e pensar. A gente ainda tem essa opção, né, de parar e pensar e poder chegar ainda num ponto. Mas será que no futuro a gente ainda vai continuar tendo opções, ou essas opções as quais a gente tem hoje? Você sabe responder isso? Então, se eu vivo por satisfação e prazer, através dos desejos, eu sou instinto, né? Eu sou instinto. E o instinto faz o quê? O que possivelmente quem está negando o que eu estou falando agora está fazendo. Que é uma reação que já está pré-gravada em você. Porque eu estou indo contra a sua satisfação e seu prazer. Porque eu estou indo contra a sua verdade. Mas espera aí. Qual que é o papel do amigo? O papel do amigo não é mostrar para o outro os pontos aos quais ele pode melhorar? Ou o papel do amigo é compreender o amigo? Coitado dele, né? Coitado do meu amigo. Enquanto eu estou compreendendo, o que eu estou fazendo com Cristo? O outro. O que eu estou fazendo com o meu amigo também? Eu estou falando, eu sou melhor que você. Mas será que é mesmo? Se a ideia é chegar na mesma mente coletiva, se eu estou caminhando para o mesmo fim, e se a matéria ela é degradável, se tudo que eu tenho em relação à matéria e o meu conhecimento vai se esvairir para a próxima, e mesmo nessa, o meu conhecimento me faz melhor que meu amigo, será que eu sou poderoso mesmo? Eu tenho todo o conhecimento, eu li todos os livros? E mesmo que eu tivesse lido, isso me faz tomar atitudes melhores, por exemplo? Isso me garante que eu vou me reconhecer? Então, nesse sentido, o que é o instinto? É só uma reação. Por quê? Eu não estou me satisfazendo através de meus desejos e por isso eu crio emoções, continuo gravado e esse ciclo continua. Até quando a gente vai ficar nisso? Até quando? Então, voltando ao exemplo, o que eu estou fazendo hoje é só fisicamente que está modificando o que existe no plano? Ou será que também no abstrato eu estou prejudicando? Por exemplo, uma mãe leva um filho ao médico num dia de chuva. Chegando lá, o filho começa a reclamar de dor no peito. O médico fala: o seu filho vai precisar de um transplante de coração. E a mãe é muito rica. O que a mãe vai falar? Vou levar meu filho para fazer esse transplante. O que ela precisa para fazer o transplante do filho dela?
de outro coração. Se ela precisa de outro coração, o que ela está fazendo com a mãe da outra família? E como a mãe da outra família agora está se sentindo? Com a dor da perda do filho que morreu, para que ela tivesse um coração para o filho dela. E o médico que pensou em fazer a medicina porque ele via a situação das pessoas ao redor dele e falou: eu quero salvar todo mundo. Estou vendo muita gente morrer, estou olhando para a televisão agora, estou vendo essa onda de Covid, eu quero entrar nessa área aí para salvar todo mundo. O que ele está fazendo? Ele está criando dependentes. Está criando o quê? Doentes. Porque como é que ele vai ajudar pessoas que estão numa situação difícil se não tiver pessoas? Ele precisa que tenha pessoas para que ele possa ajudar. Então percebe o quanto é importante a gente entender essa questão abstrata? Para ver o que a gente está fazendo no mundo. E a gente espera que Deus, ou que você acredita que seja o Criador, te reconheça. Você acha mesmo? Então tá bom. É isso. Obrigado. É. Obrigado, Arthur. Obrigado. O objetivo dessa semana é possibilitar que todos se apresentem da forma que melhor eles entendem quem eles são. O Arthur, ele está fazendo isso. Semana que vem, quem sabe, pode ser outra pessoa. E assim vai ser no Ágora. Você vai vir e vai contribuir com aquilo que você entende para o teu amigo. O único compromisso que nós temos é que você faça isso sem interesse algum, exceto o de dar o seu melhor para o amigo, para o outro. Então aqui fica um convite. Nós vamos para Piracicaba esse final de semana? Não, estou aguardando o Francisco, que Francisco pode decidir. ver um local, mas pelo Arroz e o Renato, eles disseram que sim, já, que querem participar. Querem participar? Tá bom. Francisco também. Então é assim, fica aqui um convite aberto a todos, a Dilson, Marcos, a todos que quiserem expor as suas ideias aqui. É só falar: pessoal, amanhã eu quero falar. E você vai falar o que você entende, abertamente, livremente, mente livre, aberto, com o objetivo de você colocar o seu melhor para um amigo, sem querer absolutamente nada em troca, só ajudar. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Eu vou seguir com o pessoal daqui sobre um outro tema, de ordem prática. Por exemplo, ir para Piracicaba, como que nós vamos fazer, onde que nós vamos ficar, se tem aonde ficar, enfim, é isso que eu quero entender com eles. Não é tema de aula. Se vai esse final de semana, se vai no outro final Se de vai semana. esse, se vai no próximo, enfim, é isso só, tá? Mas fica um convite a todos que quiserem participar, as portas estão abertas. E fica um convite a todos que estão em querer falar. Né, Maria Lúcia? Quem sabe, né? Uma escritora dentro do grupo vai saber o quanto que deve ter aí dentro.
Então fica o convite, tá? Sobre o que vocês quiserem falar, tá? O meu muito obrigado. Fique em paz, até amanhã às 8. Obrigado, gente. Desculpa, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Marcos de Portugal quer fazer algum Verusca do Rio quer fazer alguma pergunta? Luiz? Não? Não? Tá ótimo, então. Muito obrigado por vocês terem vindo. Verusca, desculpa. Guilherme e o Luiz Felipe, se puder ficar, eu agradeço, por favor. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Até amanhã às 8. Boa noite, amigos. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Arthur, Fique em paz. parabéns, viu? Você